Amados irmãos, chegamos aqui para fazer o resumo do 31º dia do nosso desafio quaresmal, lendo a Bíblia inteira nessa quaresma, graças a Deus. E hoje eu quero fazer uma reflexão do profeta Daniel, que nós começamos a ler e estávamos esperando concluir para fazer essa reflexão, e eu achei muito oportuno fazer no dia de hoje. Amanhã nós faremos dos demais livros que nós lemos hoje. Muito bem, Daniel é um profeta que está vivendo exatamente no período em que acontece o exílio da Babilônia. Daniel vai ser levado para a Babilônia, vai viver na Babilônia e depois vai voltar da Babilônia. Em 586 a.C., a Babilônia domina de vez Judá. Israel é exilado. Nabucodonosor é o rei que está no poder da Babilônia. E eles levam cativos todas as classes sociais. E o rei tem um interesse por aqueles que são, de certa forma, mais qualificados. Posso dizer, a palavra diz lá em capítulo 1, versículo 3, jovens, pessoas que tenham um certo grau de inteligência, um QI mais elevado do que os outros. Para quê? O rei tem interesse nisso, por quê? Porque o rei quer que eles trabalhem no palácio real. O rei precisa de pessoas qualificadas para trabalhar lá. E o profeta Daniel é um desses, assim como os seus 3 amigos, Sidraque, Misaque e Abidênego. Esses 4 vão trabalhar no Palácio Real, né? E o mais intrigante aqui, já no início do livro, que além deles receber um cargo de pompas, o rei ordena que eles comam da mesma comida que o rei se alimenta. É aí que começa o problema. Porque o alimento que o rei come todos os dias é considerado para os judeus impuro. Não dá para comer esse tipo de comida do rei, não. Então, o Daniel procura o sumo, como é que chama lá, gente? O eunuco do rei. E pede a ele para ele dar a ele só legumes, né? Para que ele possa comer só legumes. E aí o eunuco do rei fala: não posso fazer isso não, porque o rei vai ver que vocês estão escolhendo comida, vocês vão ficar com um semblante mais abatido e não posso fazer isso não, eu acabo tendo que pagar muito caro. E aí o Daniel convence ele de dar a ele só legumes, com a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, a gente se alimenta de legumes durante uma semana. Se em uma semana nós ficarmos mais fortes que os seus homens aí, é porque a gente tem razão. Ele, então, tá, vamos fazer esse teste para a gente ver. Uma semana, eu aceito, eu concordo. E não deu outra. Uma semana depois, eles estavam mais fortes do que os homens do rei, com um semblante vistoso, né? Acontece que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor me aparece com um sonho. Um sonho intrigante. Literalmente não deixava ele dormir mais. Um sonho que tirou o sono do rei. E o rei tem um problema, é a loucura do rei. Ele teve um sonho que intrigou ele, mas ele já não lembrava mais do sonho. Sabe quando você tem um sonho bom que você quer lembrar? É isso que aconteceu com ele. Ele teve um sonho que ele ficou querendo lembrar. E aí o que ele fez? Ele mandou chamar os sábios, os escribas, mandou chamar os mágicos, os feiticeiros, todo mundo para poder, até os caldeus ele chamou, para poder vir dar a interpretação do sonho do rei. Só que não é só a interpretação, não. Ele quer que os camaradas digam para ele o que ele sonhou.
Todo mundo veio e simplesmente falou: rei, isso é impossível, não tem possibilidade, ninguém vai conseguir isso, ninguém. Todo mundo falou com o rei que era impossível dar o discernimento do sonho dele, tendo em vista que ele não sabia nem o que tinha sonhado. E aí procuraram o tal do Daniel. Por quê? Porque o rei falou assim, ó, manda matar esses caras tudo aí que diz que é sábio, que é feiticeiro, manda matar. E como eles já estavam com ciúme do Daniel, porque o Daniel já chegou sentando na janela, trabalhando na província lá como chefe encarregado, sei o que lá mais, eles falaram, vamos trazer o Daniel, que ele é o próximo a morrer, que ele diz que é sabichão. E aí traz o Daniel, e o Daniel, quando é exposto diante do rei, o Daniel fala assim, eu vou dar ao rei a interpretação, a revelação do que ele sonhou. Não, eu não vou só falar o sonho do rei, mas também a interpretação do que ele sonhou. O Daniel, ele é profeta, né? Ele é profeta. É diferente, o profeta é diferente. Então, o rei tinha sonhado com uma estátua enorme. Era uma estátua diferente de tudo que você já viu. Por quê? Ela tinha a cabeça de ouro, a cabeça da estátua era de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e os pés era uma mistura de barro com ferro. O rei teve, o Daniel está contando, esse foi o seu sonho, você viu uma estátua enorme e muitos dentes. Só que é o seguinte, eu vou te falar o que quer dizer isso, viu, rei? Essa cabeça de ouro representa o Império Babilônio. Vocês. Os braços e os peitos, o peito e os braços de prata, ela representa quem? Os medos, os persas. Os ventres e os quadris ali de bronze representam os gregos. E os pés, com uma mistura de barro e ferro, são aqueles reinos conquistados que estão divididos. Depois ele vê uma outra parte do sonho do rei. O que Daniel vê? Uma pedra enorme que vem. E essa pedra vem e se dá contra essa estátua e destrói tudo. Destrói tudo. Então o que ele vai trazer como revelação? A pedra é o Deus de Israel. Que quando vier ele vai aniquilar todas essas nações. O rei fica impressionado. Como é que o Deus desse homem revelou tudo para esse jovem, né? E Daniel imediatamente é promovido a governador de toda a província da Babilônia. Ele agora, meu filho, manda e desmanda em tudo. E aí isso perdurou até mesmo depois da morte do rei Nabucodonosor, um reinado de Baltazar, e por aí foi. O Daniel ficou com moral. O Nabucodonosor, o que ele me faz no capítulo 3? Ele empolga e erige uma estátua de todo tamanho, e ele agora promulga um edital dizendo que todo mundo agora deve se ajoelhar diante daquela estátua para adorar aquela estátua erigida por ele. Então ele chamou as pessoas mais importantes, convidou todo mundo e tocou música e fez tudo o que tinha que fazer para que ao toque da trombeta todo mundo se curvasse
diante da imagem, só que o Sidraque, o Misaque, o Abdenego, os 3 amigos de Daniel falaram: não vou adorar não. E a sentença para quem não adorar é ser jogado na fornalha aquecida, na fornalha ardente, na fornalha de fogo. Fornalha de fogo. A fornalha ardente. E os 3 não adoram. Os fofoqueiros de plantão vão lá falar para o rei. O rei dá a sentença para eles. Primeiro o rei tenta convencer eles: não vamos adorar não. Mesmo que o nosso Deus não nos livre das suas mãos, mesmo que ele não nos livre dessa fornalha, nós nunca vamos deixar de adorar ele. Uau! Aí o rei fica extremamente enfurecido, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, e os guardas que vai julgar os 3 lá, quando chega perto, eles morrem queimados. Os guardas morrem queimados, e os 3, diz a Bíblia, ficam caminhando impunemente no meio da fornalha ardente. E aí, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam o Senhor nosso Deus. Acontece que os dias passaram, o rei resolve passear lá na fornalha. Ele acha estranho, porque quando ele olha para dentro, ele não vê 3, ele vê 4 homens, e o 4º homem com um semblante de um dos deuses. Quem será? Então ele vê esse 4º homem lá dentro. Nem a fornalha de fogo foi capaz de aniquilar aqueles 3 jovens. Então Baltazar assume o poder. E o que Baltazar me faz? Promove um grande banquete, convida todo mundo também. Eles gostavam de convidar todo mundo, né, para fazer. E promove um banquete, assim, convida todo mundo, e para que tragam pede para que tragam as pratas, os utensílios que foram levados do templo de Jerusalém. Então, de repente, no meio da festa, uma mão aparece e escreve ali no meio daquele salão de festa, escreve umas palavras estranhas, que todo mundo ficou impressionado com aquilo, porque era uma linguagem estranha que ninguém entendia. Então manda chamar alguém para interpretar essa palavra aí. Quem vai chamar? O tal do sábio, do profeta Daniel. O profeta lê e lá está escrito: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Uau! A revelação é: rei, deixa eu te dizer, Deus contou os anos do seu reinado. Fostes pesado na balança e tu faltastes com o Senhor. Por isso, o seu reino foi dividido e você está aniquilado. A Bíblia diz que naquele mesmo dia o rei morreu. Então, Dario, o medo, ele assume o reinado da Babilônia. O povo ainda estava assim, aqueles fofoqueiros de plantão ainda estavam articulando contra Daniel, pensando numa forma, alguma coisa que eles pudessem destruir Daniel, aniquilar, acabar com Daniel, matar Daniel. Eles não aguentavam ver o Daniel. Então o rei tinha acabado de assumir o trono, e era uma coisa, né, de vaidades naqueles reis. Eles propõem ao rei: o rei, por que o senhor não publica, né, ou não promulga um edital, alguma coisa, para que todo mundo adore única e exclusivamente a vossa senhoria, nosso rei? O rei, gostei. E aí o rei fala: quem não adorar o rei vai ser jogado na cova dos leões. Fornalha, tudo. E aí eles já fizeram isso pensando que
o Daniel não vai adorar. Foi dito e feito, Daniel não adorou e ele foi levado para a cova, foi lacrado lá dentro daquela cova de leões. No outro dia, o rei foi lá abrir a cova e quando abriu, quem estava lá? Pleno! O Daniel, pleno. E aí no capítulo 7 em diante, o que, que a gente vai ver? São visões proféticas. Então ele vê 4 animais, cada um deles representam uma sucessão de impérios. O leão, que representa os babilônios, o urso representa os medos, o leopardo com asas até representa a Pérsia, e o 4º animal medonho, falar um animal medonho, vai representar a Grécia, que é o próximo império que vai tomar o poder. Depois ele vê um grande trono com o Filho do Homem assentado do lado. O Senhor é o Filho, o Senhor é o Filho do Homem. Ele, o Senhor e o Filho do Homem estão julgando os 4 animais. E sabe o que vai acontecer? Deus vai eliminar esses animais. Então, Deus estabelece seu reino por toda a eternidade. Pronto. Depois que ele vai ver um carneiro e um bode. O carneiro representa a Pérsia e o bode representa a Grécia. E por aí vai seguindo. Nós estamos nesse período aí em que a Pérsia está no poder e a Grécia vai tomar o poder daqui a pouco com Alexandre, o Magno, o Grande. A visão mostra a Pérsia sendo conquistada pela Grécia e o governo grego perseguindo os judeus, né? Então, no capítulo 9, ele aparece consultando o livro de Jeremias. Ele vai ler aquela passagem em que o profeta Jeremias fala que o exílio vai durar 70 anos. E o que ele deixa ele agoniado? O profeta Daniel fica agoniado porque já está acabando os 70 anos e não tem nada de salvação, não estou vendo nada, a coisa está ruim do mesmo jeito. E quem que aparece? O anjo Gabriel. Deus manda o anjo Gabriel para quê? Para explicar a ele esse tempo que Daniel não está entendendo, não tá batendo. E aí o anjo Gabriel vem, calma. E aí dá um mistério para ele, para que ele acalme o coração. Deus avisa então que vai aniquilar os impérios que oprimiam o povo. O capítulo 11 ele fala sobre os sucessores de Ciro, que irá levantar um grande império sobre o domínio de Alexandre, o Magno. Também fala de um príncipe, que lá na frente a gente vai entender que ele está falando de Ptolomeu I e Seleuco I. Depois vai falar do Antíoco II, Ptolomeu II, Ptolomeu III, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III, Ptolomeu IV, Ptolomeu V. Esses todos são personagens que vão aparecer na Grécia ali. E lá no capítulo 12 vai narrar a libertação de Israel. Surge quem? Miguel como chefe do povo. É uma promessa de ressurreição. Capítulo 12, versículo 10 em diante, diz assim, muitos serão limpos, acrisolados, olha isso, e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá, enquanto que os sábios compreenderão. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. Feliz quem esperar alcançar 1335 dias. Quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber a parte da herança no fim dos tempos. Uau! E o capítulo 13 é um apêndice, conta a história de uma mulher linda, jovem, chamada Susana.
e 2 homens velhos que se apaixonam por ela e fica aquela loucura ao ponto de eles tramarem contra ela, que eles veem bandido. E eles quiseram e ela recusou, e então eles começaram a caluniar a Susana, ao ponto de convencer o povo de que ela estava errada, e eles condenaram ela à morte. Só que quem estava lá? Daniel interviu. Peraí, calma aí, essa história não está bem assim não. Vamos ver, vamos julgar esses 2 aí. Aí Daniel chamou um e perguntou debaixo de qual árvore ocorreu o fato. Aí ele falou tal. Aí perguntou o outro qual árvore, o outro falou outra árvore. Não deu ruim. Aí, eles é quem foram condenados. E por fim, o capítulo 14, essa história é demais. Primeiro, o Deus Bel, que eles estavam adorando. Até o rei adorava esse Deus Bel. E Daniel recusa adorar. O rei pergunta, mas por quê? Eles até comem comida. O Daniel que come comida, rei. Você acredita que eles comem comida? Se Deus... O rei falou, mas por que você não acredita? O rei, eles são estátua de barro. Daniel fala para eles são estátua de barro, eles não podem comer, é impossível. Aí o Daniel fala, eu vou te provar. E então o Daniel vai lá e espalha umas cinzas lá, escondido. E no outro dia as comidas eram colocadas diante desse Deus Bel lá, e no outro dia parecia nada de comida. O Daniel vai lá e espalha a cinza. Aí quando chega no outro dia o rei, olha aí Daniel, não falei? Comeu tudo. Aí o Daniel, você é bobo, olha aí a marca dos pés de mulher, de menino, de homem. E o rei caiu a ficha e falou, tem bandido aqui me enganando. Só que depois desse Deus Bel, aparece quem? Um dragão. Esse dragão, que é adorado por todo mundo também. Daniel recusa adorar. E ele fala com o rei, eu vou provar para você que esse dragão não é Deus nada. E mata o dragão envenenado. E eles fizeram um complô, então, contra Daniel, de forma que o rei mandou jogar o Daniel na cova dos leões de novo, agora por 7 dias, no meio de 7 leões. E aí a Bíblia diz, gente, é demais, que Deus vai falar com o profeta Abacuque, lá em Judá, lá em Jerusalém, para que Abacuque leve comida para Daniel lá na Babilônia. O Abacuque, eu nem sei onde é a Babilônia, Deus, o senhor está louco? O Abacuque fala com Deus, como é que eu vou levar a comida lá? Eu nem sei onde é. E eu vou saber onde é que tem cova? Aí diz a Bíblia que Deus arrebata Abacuque com o cabelo e leva ele lá. E Abacuque alimenta Daniel, e assim termina esse livro maravilhoso, cheio de mistérios, espiritualidade. Vamos seguindo, eu tenho certeza que está fazendo muito bem para você essa leitura bíblica na quaresma. Deus vai falar muito ao teu coração. Estivemos reunidos, estaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amanhã eu te espero para o 32º dia, 32 dias com a Bíblia na quaresma. Valeu!